Bom dia, juvenis. Para nós é uma honra muito grande estar aqui juntamente com vocês. Sejam todos bem-vindos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A você também, nosso amado irmão e amigo visitante. É uma honra muito grande tê-los juntamente conosco na nossa EBD. Bem, se você ainda não é inscrito, se inscreva já nesse nosso canal. Compartilhe também, e você também pode participar no chat com os nossos professores. Caso você tenha dúvida, pode no chat, lance a sua dúvida, que os nossos professores com certeza irá responder para você, tirando todas as suas dúvidas. E o mais importante, com base nas Escrituras Sagradas, que é a Palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe nessa escola. Neste momento, vamos orar para iniciar a mais uma EBD nesse dia, essa manhã. Oremos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Santo, Pai Eterno. Mais uma vez, ó Deus, nós vamos iniciar uma escola bíblica dominical. Nós pedimos, Senhor, por misericórdia e graça, que o Senhor venha nos usar. Que o Senhor venha trazer luz ao nosso entendimento. Que o Senhor venha trazer à nossa memória tudo aquilo que nós estudamos. Que nós possamos ser fiéis às Escrituras, ao ensinamento das Escrituras. Abençoa a nossa vida, a vida daqueles que estão nos ouvindo e assistindo, que eles venham ser alcançados de forma poderosa através do Santo Evangelho do Senhor. Amém. Bem, hoje o tema que nós temos para poder passar para vocês é um tema fabuloso, um tema maravilhoso, sensacional. Só que é um tema também que assusta muitos, que é a morte. Quando nós falamos em morte, muitos se espantam, outros se estremecem. Só que outros têm uma esperança viva após a morte. E o assunto que hoje nós vamos tratar é exatamente esse, acerca da morte. Eu quero convidar você a abrir a sua lição. Nós vamos estar desenvolvendo os tópicos, nós não vamos ler a lição de forma propriamente dita, mas com certeza nós vamos estar desenvolvendo cada tópico juntamente com você. Ok? Vamos lá. Bem, a nossa introdução, hoje o assunto que nós vamos tratar é um assunto maravilhoso, onde que tem base nas Escrituras. Eu digo maravilhoso, porque nós temos uma esperança viva após a morte. E nós precisamos crer nisso. E a Bíblia Sagrada, as Escrituras, é o livro referencial. Ela traz verdades sólidas, ela fala de forma bem firme e bem verdadeira acerca da morte. E nós vamos falar isso hoje aqui, embora que tem muita gente que não gosta de falar sobre a morte. Porque bem verdade que muitos têm medo da morte. Mas nós vamos hoje tentar falar desse assunto nos baseando dentro também do nosso objetivo. Veja comigo que nós temos 3 objetivos hoje, dentro dessa lição. Uma, conhecer a causa da morte e a realidade dela. Nós também, em segundo lugar, temos que compreender o poder das escolhas e as suas consequências depois da morte, ou seja, pós-morte. E um outro objetivo que nós temos hoje é também falar acerca da verdade, acerca da inexistência do purgatório, pois nós cremos, com base nas Escrituras, que
que esse ensinamento, essa doutrina, não é uma doutrina verídica, ela é uma inverdade. Ela não tem base bíblica. É o que nós vamos ver hoje. Então fique aí ligadinho, vamos compartilhar esse vídeo, vamos nos interagir no chat, ok? Nosso assunto hoje, eu vou ser sincero, ele é sensacional, ok? Vamos lá. O nosso tópico 1 fala sobre a realidade da morte. A realidade da morte. E eu quero falar sobre a realidade da morte dentro desses parâmetros aqui. A origem da morte, a maldição dela sobre toda a humanidade, também sobre uma visão teológica, uma visão bíblica e também Cristo versus a morte. Nós vamos falar dentro desse tópico, dentro desses parâmetros aqui, dentro desses pontos aqui. A realidade da morte. Bem, é bem verdade que a morte nem sempre existiu. Mas quando ela passou a existir, então? Nós entendemos à luz das Escrituras Sagradas que a morte passou a existir depois da desobediência dos nossos pais. Quando falamos nossos pais, nós estamos falando de Adão e Eva, quando eles desobedeceram uma ordem divina. Para nós entendermos melhor esse assunto, convido você a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, verso 17. Diz assim o texto: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Percebam bem que há um decreto divino aqui. Quando Deus fala, porque o dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Deus deu uma ordem. Deus, ele disse para o homem, para ele não comer do fruto daquela árvore. Todavia, como nós sabemos, Adão e Eva desobedeceram à voz de Deus. E o que é que aconteceu? O pecado entrou no mundo. E através do pecado veio a morte. Através do pecado veio a morte. A morte passou a existir através do pecado. Dessa forma, entendemos que pecado para um homem, para a humanidade, ele passou a ser o Senhor da humanidade. E qual é o salário que esse Senhor maldito traz para toda a humanidade? Diz Paulo, porque o salário do pecado é a morte. Claro que Paulo ainda fala, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, Romanos 6, 23. Mas perceba como que Paulo trata esse assunto, porque o salário do pecado é a morte. O pecado, como um senhor, ele paga o seu salário, que é a morte. Diante disso, nós entendemos a origem do pecado. O pecado veio através da desobediência, o pecado veio, a morte veio através do pecado, quando o homem desobedeceu a Deus. Só que isso trouxe uma herança maldita para toda a humanidade, porque toda a humanidade está debaixo do pecado. Paulo, falando sobre essa verdade, em Romanos 3, 23, ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou carentes estão da glória de Deus.
Percebam bem, entendam qual a situação de toda a humanidade. Ela está caída juntamente com os nossos pais, Adão e Eva. Nós caímos juntamente com Adão e Eva, a ponto de toda a humanidade estar corrompida pelo o pecado. Diz ainda Paulo, não há um justo sequer, não há quem que o busque, não há quem que faça o bem. Portanto, todos pecaram. E assim também como diz Paulo que o pecado entrou por um homem e a morte também passou a reinar através dele. E toda a humanidade, ela está sujeita à morte agora. Então nós estudamos a origem do pecado, que foi através de Adão e Eva, pela desobediência deles a uma ordenança de Deus. Nós estudamos também qual é essa herança maldita sobre toda a humanidade. Agora nós temos que entender a morte através das Escrituras Sagradas, porque as Escrituras também falam de forma clara sobre a morte. Percebam que a Bíblia, as Escrituras, fala sobre a morte de várias maneiras. Ela diz que a morte é uma sombra. Isso nós vamos encontrar no Salmo 23. A sombra da morte. Porque a morte é uma sombra. Ela anda atrás do homem. Essa é a verdade. A morte também é tido no livro de Jó como o rei dos horrores. Ela traz espanto, ela traz assombro sobre a humanidade. Isso é uma verdade muito certa. E uma outra questão é quando Paulo fala em 1 Coríntios, dentro do capítulo 15, versículo 26, sobre o último inimigo a ser vencido é a morte. Conforme a nossa leitura bíblica em classe, que está em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 20 até o 28. Ok? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 14, e o verso 20 ao 28, onde está a nossa leitura bíblica em classe. E uma outra coisa que nós temos que ter é uma visão teológica sobre a morte. O que alguns teólogos falam sobre a morte? A nossa lição fala do pastor e teólogo Mayan Pirman. Esse teólogo pentecostal, ele mostra que a morte é a separação da alma e do corpo, pela qual o homem é entronizado no mundo invisível. Ou seja, para Pirman, a morte é uma separação, como de fato, se nós formos buscarmos na expressão, no termo grego, a palavra morte, ela vem do grego thanatos, que é separação. A morte traz separação entre um ente querido, traz a separação de um amigo que agora parte. Ela veio para poder trazer separação entre o corpo e a alma, ou seja, a alma do corpo. Então nós entendemos que o termo morte significa separação, ok? Então nós vamos entender isso. Agora, ela é uma separação verdadeiramente, onde que esse corpo físico, ele é semeado na terra e a alma passa para a eternidade. Essa é a maior verdade que nós encontramos na Escritura. Só que Cristo ele veio para derrotar também o poder da morte. Ele veio para poder aniquilar o poder dela. E percebam que verdadeiramente Cristo veio em sua morte, em sua ressurreição. Cristo venceu a morte. Cristo, ele derrotou a morte
na sua morte e ressurreição, anulando assim a sentença da morte sobre aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, para aqueles que são em Cristo, para aqueles que servem a Cristo, há uma esperança maravilhosa. Cristo venceu a morte. E isso é motivo de alegria. Isso é motivo de louvor a Deus. Porque Cristo venceu a morte para nos dar vida eterna. O nosso tópico 2 fala sobre os 2 caminhos e uma morada eterna. Os 2 caminhos e uma morada eterna. Quanto a isso, nós vamos ver que há uma importância muito grande quando nós tomamos uma decisão certa. E é bem verdade que é triste quando nós tomamos uma decisão errada ou equivocada. Mas nós vamos ver que, certa feita, falando sobre esses 2 caminhos, decisão, o nosso Senhor, Ele disse assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, há poucos que entram por ele. Isso você vai encontrar registrado em Mateus, capítulo 7, verso 13 e o verso 14. Você vai perceber que o Senhor fala sobre 2 portas. O Senhor fala sobre 2 caminhos. O Senhor mostra que o homem tem que decidir ou por um caminho ou por outro. Mas Jesus, ele insiste ao homem. Ele dá um alerta ao homem quando ele diz assim: porfiai pela porta estreita. É para que nós entrássemos pela porta estreita. É para que nós andássemos pelo caminho apertado. Cabe você, juvenil, cabe você, amigo, tomar uma decisão. Pois ao longo da história das Escrituras Sagradas, Deus sempre pôs 2 caminhos diante do homem, para que ele pudesse decidir. Percebam bem, Deus, ele pôs o caminho da árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem, por sua vez, decidiu ir para o caminho da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando Deus disse que não era para ele ir por esse caminho, mas Deus pôs esses 2 caminhos. Deus também pôs 2 caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Escolhei hoje, disse o Senhor, escolhei hoje o que você quer, o caminho da bênção ou o caminho da maldição. O Senhor pôs diante de nós 2 caminhos, o caminho da vida, o caminho da morte. O Senhor pôs 2 caminhos, o caminho do céu, o caminho do inferno. O que você quer? Qual é o seu desejo? Qual é a sua decisão? Esta manhã é uma manhã de decisão, é uma manhã de escolha. E eu falo para você, como nosso Senhor disse: porfiai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Andai pelo caminho apertado. Vamos entender um pouco acerca desses 2 caminhos aqui. Vamos entender um pouco acerca da porta larga e desse caminho espaçoso que o Senhor disse. Bem, nós entendemos, é claro, diante desse texto, que por ser um caminho espaçoso, uma porta larga, muitos são os que entram por ele. Que caminho é esse? Eu te explico.
o caminho que é da porta larga, que é do caminho espaçoso, é o caminho do relativismo, onde não existe uma verdade absoluta, onde Deus não é uma realidade. Lamentavelmente, esse é o caminho espaçoso, onde não existe uma verdade absoluta, onde a palavra de Deus, neste caminho largo, não é uma verdade absoluta. Percebam bem que esse é o caminho largo em que nós não devemos andar por ele, que nós não podemos trilhar por ele, jamais. Esse é um caminho do relativismo. Mais o que é isso? Este caminho traz uma falsa ideia muito grande, onde os fins justificam os meios. Pensam bem, não importa o que você está fazendo é errado. O que importa é que o final dê certo. Veja que coisa terrivelmente demoníaca, que coisa assustadora, que coisa que desagrada ao nosso Deus. Isso aparece verdadeiramente no caminho largo, da porta larga, do caminho espaçoso, e mais do que isso, esse caminho traz ensinamentos que vão exatamente na contramão das verdades, dos valores do reino de Deus. Do reino de Deus. Isso tudo é o caminho espaçoso da porta larga. Mas nós temos que entender uma coisa: qual é o final desse caminho? Para onde que esse caminho pode levar o homem? Com certeza, este caminho leva o homem para a perdição. Esse caminho leva o homem para a morte eterna, onde o homem viverá eternamente separado de Deus, sofrendo terrivelmente. O caminho da porta larga, o caminho espaçoso, leva o homem para a perdição e para a morte eterna. Mas há um outro caminho que nós devemos trilhar por ele, que nós devemos andar por ele, com muito temor a Deus. É a porta apertada, é a porta apertada, é a porta estreita do caminho apertado. É esse caminho que o Senhor quer que nós andemos por ele, da porta estreita, do caminho apertado. E por ele ser estreito e a porta apertado, poucos são os que entram por ele. E você pode me perguntar assim, por que poucos entram por ele? Porque ele é apertado. Por que ele é apertado? E eu te digo, porque ele é desafiador. Há um desafio muito grande nesse caminho. Esse caminho da porta estreita e do caminho apertado. Porque nesse caminho nós somos convidados a um desafio muito grande. Que desafio é esse? Andar com Cristo e andar como Cristo andou. Que coisa gloriosa! Que coisa maravilhosa, andar com Cristo e andar como Cristo andou. Nós somos desafiados a isso. E mais do que isso, neste caminho apertado da porta estreita, nós somos também convidados e desafiados a negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz e seguir os passos de Jesus. Percebam bem que desafio. Nós devemos negarmos a nós mesmos e seguir a Cristo. Isso é fabuloso, isso é maravilhoso. Seguir o Filho de Deus, que isso venha trazer contentamento para a sua alma, que isso venha trazer alegria verdadeiramente para o seu coração. Mas há uma outra verdade aqui, que nesse caminho desafiador, nós somos convidados também a orar por aqueles que nos perseguem. Pensam bem como isso é apertado e é difícil. Orar por aqueles que nos perseguem.
Esse é o caminho apertado. Orar por aqueles que nos perseguem e amar o nosso inimigo. Amar o nosso inimigo. Esse é o caminho da porta apertada. E eu convido a você, se você ainda não entrou por esse caminho, se você ainda não aprendeu a orar por aquele que te persegue, se você não ainda perdoou aquele que te ofendeu, aquele que te criticou, se não há perdão ainda ao seu amigo, ao seu colega de escola, hoje é dia de você tomar uma decisão séria, de entrar por esse caminho. E você me pergunta, quem é esse caminho? E eu te falo, esse caminho é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho. Jesus é o caminho que nos leva à vida eterna. E é bem verdade que nós, por nós mesmos, pela nossa natureza decaída, nós não temos condição de fazer isso tudo. Mas a graça de Deus, ela nos capacita de forma graciosa a trilhar por esse caminho. Eu convido você a esta manhã, andai por esse caminho, ande pelo caminho da porta estreita, entre por ele nessa manhã. O caminho é Cristo Jesus. Eu faço esse convite a você hoje. Entrai pelo caminho da porta estreita. O nosso terceiro tópico fala de um ensino que algumas igrejas pregam, que é a do purgatório. Que essa é uma opção impossível. Por que é impossível? O nosso terceiro tópico traz à luz essa verdade, de que o purgatório é um falso ensinamento, que o purgatório é uma falsa heresia. Por que é falso? Porque nós não encontramos respaldo contextual bíblico. Nós não encontramos nenhum respaldo bíblico nas Escrituras, pois a Escritura Sagrada é o nosso único livro de regra de fé. Tudo que nós cremos, tudo que nós acreditamos, tudo que nós nos baseamos tem que estar inserido, tem que estar embasado nas Escrituras Sagradas. E nós vamos perceber que não há nenhum registro contextual onde lança luz ao purgatório. Você não vai encontrar isso. E se você me perguntar, quando isso começou então? E eu falo um pouquinho da história para você. Isso começou aproximadamente no V século, quando Agostinho, bispo de Hipona, ele passou a conjecturar. Isso não foi uma ideia certa dele. Ele estava tentando ver se havia alguma possibilidade de purificação pós a morte. Só que Agostinho, ele não chegou a um fim nesse estudo. Isso não ficou em aberto para ele. Ele não chegou a um fim. Agostinho, ele não criou essa doutrina. Ele simplesmente chegou a conjecturar-se se poderia haver alguma possibilidade de purificação dos mortos. Mas ele não apresentou nenhuma conclusão. Ele não chegou a nenhuma conclusão. Ele não fechou essa ideia. Todavia, foi exatamente no século VI para o século VII, início, que Gregório o Grande, ele pega essa suposição agostiniana e ele leva isso como uma verdade, sendo que Agostinho, ele não teve isso como verdade, mas Gregório, ele pregou isso como verdade absoluta. E, lamentavelmente, no
Concílio de Florença, Concílio de Trento, essa falsa doutrina, essa heresia, foi lançada sobre a igreja. E foi exatamente no Concílio de Florença que houve a declaração da doutrina do purgatório. Lamentavelmente isso. E no Concílio de Trento, no século XVI, houve a confirmação dessa falsa doutrina, dessa heresia. Todavia, na época da Reforma Protestante, o purgatório rendeu muito dinheiro para a Igreja Católica, onde que muita gente comprava a purificação dos seus antequeridos e eles depositavam dinheiro em um tanque e quando aquelas moedinhas caíam lá, dizem que a alma saltava do purgatório e ia para um lugar maravilhoso do céu. Isso é uma heresia terrível, isso é uma mentira. Só que houve um lucro muito grande na época da Reforma. E a Igreja Católica, com isso, construiu também a Basílica de São Pedro. Mas nós vamos ver que Lutero, ele não aceitou isso. E isso foi mais um motivo para a Reforma Protestante. Isso foi mais um motivo para a Reforma Protestante. Enfim, querido, nós não cremos de forma alguma no purgatório, porque não há respaldo bíblico nas Escrituras. Não há nenhum respaldo. Nós cremos, sim, que somente o sangue de Jesus Cristo pode purificar o homem. Só Jesus pode purificar através do seu sangue o homem. Só através do sangue de Jesus que há a restauração. Somente através do sangue de Cristo que o nosso pecado é purificado. Nós somos purificados do nosso pecado e de toda a injustiça. Como diz João na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 7 e o verso 9. Quando João diz que somente através do sangue de Jesus Cristo nós conseguimos purificação e salvação. Bem, uma outra coisa que nós temos que ver é, se Jesus se manifestou para aniquilar o pecado, ele se manifestou através da sua vida e ele deu a sua vida em oferta, em sacrifício. Diz Hebreus capítulo 9, verso 26, que Jesus, ele veio para aniquilar a morte pelo o sacrifício de si mesmo. Foi isso que Jesus fez. Ele veio para aniquilar o pecado com o seu próprio sacrifício. E não existe essa ideia de que o homem morre e vai para um outro lugar para purificar. Sabe por quê? Eu te explico. Diz Hebreus capítulo 9, verso 27. Porque aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo após disso o juízo final. O homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois da morte o juízo final. Então não tem essa ideia de purgatório nas Escrituras Sagradas. Diz mais o texto da Bíblia. Eu quero aqui te dar algumas bases bíblicas. Diz Paulo em Romanos, capítulo 3, verso 24. Justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O purgatório não tem poder para purificar o homem.
O purgatório não tem poder para salvar o homem. A justificação é pela fé. É pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Não há outro caminho. Não há outra vereda que você possa trilhar, a não ser essa. Jesus é o único caminho, Jesus é o único antídoto que Deus deu para salvar o homem, para remir o homem do pecado, para purificar o homem dos seus pecados. Sendo assim, irmãos, nós concluímos que se alguém crer na doutrina do purgatório, tem que negar a doutrina da redenção, porque ela se torna ineficaz, ela se torna insuficiente. Mas nós que cremos nas Escrituras, nós cremos que a redenção, ela é eficaz. Nós cremos que a redenção, ela é eficiente. Nós cremos nisso porque a própria Escritura nos fala disso, nos dá respaldo disso. Tópico 4. O nosso tópico 4, convido você a estudar sobre estamos bem guardados em Deus. Nesse ponto, nós vamos ver que nós não precisamos temer a morte. Nós não precisamos temer a morte, porque a Bíblia, ela conta os dois lados da moeda, aqueles que morrem em Cristo e aqueles que morrem sem Cristo. Bem, o lado negativo dessa moeda, aqueles que morrem sem Cristo, é óbvio, é a perdição eterna, é a morte eterna. Não tem como discutir isso. Mas o outro lado da moeda feliz é aqueles que morrem com Cristo ou aqueles que morrem em Cristo. Hoje gozam o grande privilégio de estar com o nosso doce e meigo Senhor e desfrutando em seus braços as delícias e o gozo eterno em Cristo Jesus, aguardando assim a ressurreição. Aguardando assim a ressurreição. A nossa maior esperança, irmãos, está por vir, que é a ressurreição. Nós temos uma esperança viva. É de nós ressuscitarmos para a vida eterna. Nós aguardamos esse dia ansiosamente, porque assim como Cristo, ele é a primícia dos que dormem, nós, depois, diz Paulo, nós também subiremos. É claro que os mortos ressuscitarão primeiro, os mortos serão transformados. O corpo que é corruptível, diz Paulo, ele será revestido de uma incorruptibilidade. O corpo que é mortal será revestido de uma imortalidade. Imagine que dia sensacional. Imagine você o dia glorioso que será o dia do arrebatamento. Que dia feliz para aqueles que morreram com Cristo, para aqueles que descansaram em Cristo, que hoje estão em um lugar conscientemente esperando o dia feliz, glorioso do arrebatamento da igreja. E eu quero te dizer para você que perdeu o seu ente querido, aquele que morreu em Cristo, há uma esperança viva de um dia, com certeza, ele há de ressuscitar, mas vai ressuscitar não com um corpo corruptível, mas com um corpo incorruptível. Não um corpo semeado em pecado, mas agora um corpo glorioso. Não um corpo mais que vai passar pela morte, mas para viver eternamente. Esse dia será um dia muito diferente do dia da morte. Percebam bem, o dia da morte há choro, mas no dia do arrebatamento será um dia de alegria. No dia da morte
será um dia de separação, ou é um dia de separação. O dia do arrebatamento é um dia de ajuntamento. É um dia onde que os santos irão se ajuntar. Seremos um só povo. Glória a Deus por isso. Nós estaremos juntos com nosso Senhor. Até aqueles que morreram em Cristo vão estar conosco. Isso é algo sensacional. Isso é motivo de nós nos alegrarmos em Deus e glorificar o teu nome. Por isso, porque Deus, Ele promoveu a redenção a fim de nos salvar, a fim de nos redimir. Todavia, para os ímpios, ou seja, para aqueles que morreram sem Cristo, eles irão para um lugar de tormento, que ainda não é o inferno, mas irão esperar a ressurreição, a segunda ressurreição, para o juízo final. O juízo final não haverá salvação, irmãos. Não haverá escapatória. Não tem como ninguém escapar. Será um dia onde todos aqueles que morreram sem Cristo, que não aceitaram o Salvador, que não entregaram a sua vida a Cristo, eles serão julgados e sentenciados ao lago de fogo. Essa é a segunda morte. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude, por sua graça, a servi-lo. Que as nossas escolhas venham a ser uma escolha certa, estar ao lado de Cristo. Que nós venhamos crer somente na Bíblia, a palavra de Deus. Nós não venhamos crer em doutrinas de homens, em suposições humanas, em fábulas, em ideologias. Nós não venhamos crer nisso. Antes venhamos crer nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus. Deixo aqui o meu convite a você, adolescente, a você, juvenil, a você, adulto que nos assiste, a fazer uma escolha certa. Bem, se você já escolheu a Cristo, eu incentivo a você a permanecer nesse caminho estreito. Importa que seja difícil, mas a graça de Deus vai te capacitar, vai me capacitar, vai nos capacitar. E a você que ainda não está trilhando por esse caminho, lembre-se de uma coisa: um dia a morte vai bater na sua porta. Ela não vai mandar telegrama para você. Ela não vai ela não vai mandar um zap dizendo que ela vai chegar até você, ou se está chegando. Ela não vai ligar, ela não vai mandar e-mail para você. Ela vai chegar até você. Na hora que você menos espera, a morte pode alcançar a sua alma. Cabe você já hoje, nesta manhã, fazer uma decisão de estar ao lado de Cristo e entrar pela porta estreita e a seguir por esse caminho apertado, crendo que a graça de Deus vai te capacitar a andar por ele. Fique aqui esse nosso pedido. Nós vamos orar agora. Agradecer a Deus por mais uma escola bíblica dominical. Ok? Você leia a sua leitura bíblica em classe, a qual nós não lemos aqui, mas só que você leia ela e vamos pedir a Deus que Ele nos ajude a centralizar a fé nas Escrituras, ok? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, oremos. Deus Santo, Deus Poderoso, neste momento, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais uma escola bíblica dominical que aqui passamos. Deus, nós falamos acerca daquilo que está inserido nas Escrituras. Pai, nos ajuda a crermos e pôr em prática a nossa fé. Pois a nossa única esperança está no Seu Filho amado, a qual o Senhor enviaste a esse mundo para sofrer, para morrer e ressuscitar, nos dá uma esperança de vida eterna. Senhor, quero pedir por aqueles que ainda não tomaram essa decisão, que o Senhor venha converter esse coração, que o Santo Evangelho venha alcançar essa vida. Pai, por favor, aqueles que já
fizeram uma declaração de fé em Ti, através do Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor possa assegurar e afirmar eles no caminho do Senhor. Pai, muito obrigado. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Que Deus em Cristo continue te abençoando, no nome de Jesus Cristo. Um bom domingo e mais tarde um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, se assim Ele nos permitir. Amém.